minhas amigas, meus amigos, entendecíamos considerações a respeito do vazio existencial e dos conflitos que praticamente a todos nos aturdem, levando-nos a situações muito embaraçosas. Poderíamos dizer que este é o século da melancolia, baseados nas estatísticas. Poderíamos tomar como base o pensamento da depressão. A Organização Mundial de Saúde, fazendo uma análise contemporânea dos fatores causais da morte, programa que para o ano 2025 o suicídio será a primeira causa morte da humanidade. Isto como decorrência da melancolia que nos leva à depressão profunda. Um notável psiquiatra religioso alemão estabelece os 3 níveis da depressão: a depressão leve, a depressão instalada e a depressão profunda. E então ele tem cálculos muito perturbadores. Mas também estabelece que não nos devemos preocupar se o nosso é o estado depressivo ou se é o estado de melancolia natural. A saúde impõe-nos invariavelmente a melancolia. É exatamente esse estado alto e baixo que nos dá o equilíbrio de uma vida saudável, já que saúde não é ausência de doença, conforme a própria OMS. Mas os fatores que nos levam hoje ao desencanto são tantos e tão gerados pela nossa mente que se estabeleceu que um grupo de 10 pessoas, 3 já foram depressivas, 3 serão depressivas, 3 estão depressivas. Então é que vale dizer que um escapa, mas ele vai ficar tão preocupado que entra em depressão também. É que vale dizer que ninguém escapa, mas deveremos considerar que nem toda tristeza é depressiva. Uma ingratidão nos produz melancolia, nos produz essa frustração que nos dá tristeza. Uma ânsia que foi acalentada e de repente não se consumou, também nos leva ao estado melancólico, e isto é saudável. Carl Gustav Jung, depois de vários fatores, entrou numa profunda depressão. E durante 3 anos, ele irá narrar o seu estado depressivo, no qual ele se iluminou. Porque, de alguma forma, a depressão, quando não é profunda, adverte-nos para muitas necessidades a que não damos valor. E são elas que nos levam ao desencanto mais profundo, tirando o sentido da vida. E é exatamente nesse momento em que a vida perde o seu sentido, no estado da depressão, que vem o suicídio. Mantendo contato com muitos espíritos suicidas, a maioria me conta algo estarrecedor. Alguns que eu conheci aqui na Terra e outros que eu não conheci, dizem que o desejo não era morrer, não era matar-se, era desaparecer o vazio existencial. E quando eu li de Viktor Frankl a sua opinião sobre o vazio existencial, ele cunhou essa frase: a dor mais profunda que existe é a dor de não saber o significado da vida. É aquele estado íntimo de não saber exatamente o que é que vai fazer da vida, como comportar-se. Olha para um lado, vê obstáculos, olha para outro, vê desencantos, olha para outro, tem medo. E então alguém, completando o pensamento de Viktor Frankl, que ele nunca afirmou, é uma ideia anônima, estabeleceu: quem tem medo da aventura não consegue merecer a viver. Então, mesmo que nós estejamos em estados de desencanto, de morbidez, deveremos tentar novas experiências. O poeta e filósofo inglês Stevenson, que se tornou célebre por um livro muito conhecido,
peça de teatro, de cinema, Mr. Hyde e Dr. Jekyll, o médico e o monstro, ele falou que todos nós temos diante da vida 100 portas. Essas portas estão abertas, mas quando uma se fecha, nós ficamos tão magoados com a porta que se fechou, que não vemos 99 portas abertas atrás de nós. Então a ética do sentido da vida é quando uma porta se nos fecha, voltarmos-nos, porque há outras chances, e pegar a primeira chance, mesmo que não seja a ideal. A ideal vem depois. Então faz-se necessário a nossa cura interior dos estados frustrantes, decepcionantes, de inquietação da nossa existência atual. E toda vez quando a vida vai perdendo sentido, torne-se útil. Faça algo, ajude alguém. Faça como Madre Teresa. Passando pela rua, olhe para alguém e pergunte: posso ser útil? Vai ouvir alguns desafios, porque as pessoas estão tão desequilibradas que vão atribuir que é para alguma piada, para algum bullying, para alguma coisa. E então riam. É muito interessante, nós podemos ter a faculdade de rir de nós próprios. É terapêutico. Eu aprendi a rir de mim mesmo. Eu fiz uma cirurgia muito delicada de hernia de disco. E o médico disse: Divaldo, não vai cair de maneira nenhuma. Eu disse: mas eu, na minha vida inteira, só caí 3 vezes. Eu tenho pernas fortes, sou atleta, Deus me perdoe. Mas não vou cair. Pois bem, no segundo dia eu caí. Eu acho que foi inveja de alguém, porque não deu outra explicação. Eu estava na casa de amigos, descansando. E como essas casas são muito atrapalhadas para quem está acostumado com casa tradicional, a escada era uma escada, que não é escada. Então fazia de conta que subia, mas não subia. E eu fui treinando com a dona da casa, de braço dado, elegantérrimo. Quando eu pensei que ainda tinha o último degrau, e não tinha. Então eu pus os 2 pés e caí no ar. Então a queda é algo tão bonito, porque eu flutuei de frente. Eu disse: ai meu Deus, a minha espinha. Eu disse: ah, mas estou caindo de frente, não vai fazer mal. Me lembrei da psicografia: não posso quebrar o braço. Tudo isso antes da queda total, no ar. Eu disse: ai meu Deus, não posso. O braço direito não, ainda voltei para trás. Ai meu Deus, não posso arranhar a cara, que já é feia. Uma cicatriz, vai ficar horroroso. Aí eu tentei botar a cara assim torto, e ao fazer a tortura, eu atingi a hérnia. E então a senhora ficou atrapalhadíssima. Vieram guarda-costas, porque a família tem guarda-costas. Eu nunca tive nem guarda-frente, quanto mais guarda-costas. Aí vieram 2 guarda-costas, 2 montanhas. E disse: quer ajuda? Eu digo: não, já notaram quando a gente cai, as emoções como são interessantes? Se tiver alguém olhando, a queda é uma delícia, a gente ri. Não se preocupe, tudo bem. Se não tiver, a gente... Aí eu não digo o que a gente diz quando não tem ninguém. Mas eu fiquei assim, esparramado, de braços abertos. Parecia que estava pulando de asa delta. Que coisa. E foi um arranhão tão bom que eu rasguei a calça. Aí a mulher disse: Divaldo, você rasgou a calça? Eu disse: não, senhora, é grife. Porque a moda agora é rasgar a calça. Como eu não sei rasgar tecnicamente com esses produtos químicos, a divindade me ajudou a rasgar do asfalto. Mas rasgou também a pele, porque rasgou o outro. E aí a cirurgia não adiantou nada, porque provação é assim: nunca veio uma só, sempre vem acompanhada, graças a Deus. Porque também paga de uma vez. Mas eu agradeci a Deus. E que coisa, imagina se eu caísse na rua e fosse ainda atropelado, além da queda, um atropelo. Mas eu quero dizer que nós nunca devemos ceder dos nossos ideais. Quando eu voltei ao médico, fiz uma série de exames e estava o Dr. Juan acompanhando-me. E o Dr. Juan é médico holístico, hoje ele vai estar conosco. Antes da minha palestra, ele vai cantar para nós. Espero que gostem. Se não gostarem, por favor, finjam que gostaram. Então o médico disse assim: Divaldo, você teve alguma queda, alguma coisa? Eu olhei para ele, porque é terrível a gente ter companhia, né?
Ele disse assim, não, doutor, ele tomou só uma queda. Não precisava esse detalhe dizer. E tudo que eu falava, ele dizia, não foi exatamente assim. Foi um horror. E o médico falou, mas a operação está ótima. Pegou lá os gráficos, as coisas, está ótima. Eu disse, agora o que é que eu devo fazer? De nada. Ele disse, mas dói muito. Eu disse, eu sei. Mas tem uma solução. Fazer uma cirurgia mais complexa, de 6 horas, em que somente 10% sobrevivem. E da sua idade, olha, não tem nada a ver uma coisa com outra. Da sua idade, ela é um pouco perigosa, tem que botar assim uns parafusos. Eu digo, nossa, você é biônico. E quando ele chegou de explicar tudo, eu disse, mas o que é que eu devo fazer? Nada, tomar somente um remédio para as dores, mas não pode tomar anti-inflamatório, por causa dos rins, não pode tomar isso. Eu digo, o que é que eu posso tomar? Ele disse, o produto X. Eu digo, se as dores não passarem, eu passo outro. E se não passarem, eu passo outro. Mas aí você escolhe fazer a cirurgia. Mas como eu sou muito otimista, porque quem é espírita não tem razão para ser desse, porque o espiritismo matou a morte. Pode ter havido melhor vantagem. Até eu gostaria de anunciar agora que a morte morreu. Quem não sabe, tem que saber, é só a vida. Quando recuperamos, e eu tive que imaginar ter que aguentar este fardo, eu perguntei, doutor, o senhor ainda tem pai? Eu disse, sim, quase da sua idade. O senhor operaria seu pai? Eu disse, de jeito nenhum. Eu disse, mas por que não? Porque ele ia morrer. Porque dessa idade. Eu disse, então vamos deixar essa cirurgia para outra encarnação. Então eu prometi a Jesus, se ele proceder bem comigo, eu aceito na outra encarnação ser o Corcunda de Santo André. Mas quero dizer que a vida vale o sentido de existir. Faz algum tempo, eu narrei aqui uma experiência muito bela. E como as experiências devem ser repetidas, eu vou recontar. Mas recontar concluindo o que da vez passada eu não terminei porque não havia acontecido. Em nossa vida, uma vida muito longa, as experiências são múltiplas. E é inevitável que quem chegou a essa idade ha experimentado muitas alegrias, muitas tristezas, muitas dores, mas também muitas bênçãos. E entre as minhas bênçãos que a divindade me proporcionou, a maior foi ser espírita. E em nossa casa, que é no bairro mais terrível do estado da Bahia, e nunca houve uma depredação, nunca houve um bullying. Nas nossas escolas não tem um vidro quebrado, não tem uma grafite nas paredes, todos nos respeitam. Os criminosos do bairro, os vendedores de drogas são muito amigos. Um deles estava conversando com a nossa diretora da creche e disse assim, olha, dona Clésia, eu estou tão feliz que mudei de escritório. Chefe eu saí do Morro da Cebola, olha que local agradável, aqui para a Baixa dos Pecados. Então já viram que o local é digno, né? Como o nome em português é Paul da Lima, para dar mais dignidade eu coloquei em francês, Paul de la Lima. Fica elegante para a pessoa quando fala. Então eu quero dar meu cartão à senhora. Qualquer necessidade, a senhora me telefona e eu resolvo. Veja como nós estamos de bem com os traficantes. Diga ao João Divaldo, se precisar de qualquer coisa, quando estiver desanimado, é só telefonar. Eu resolvo. E ela me deu o cartão dele. Antes está ao lado do que distante. Eu telefonei, agradecendo a gentileza e disse para ele, também quando precisar de qualquer coisa, eu estou aqui às ordens, né? Um passe, uma água fluida, for levado ao cárcere, qualquer coisa eu vou visitá-lo, assim tudo na fraternidade. Mas, certo dia, pela madrugada, alguém bateu a porta de nossa casa. E eu levantei-me e fui atender. Era uma pessoa que me vinha pedir para ir visitar essa senhora afrodescendente que frequentava a nossa reunião, porque ela estava morrendo. E então mandou pedir para eu ir ajudá-la no momento da morte. Eu então me aprontei e saí com Nilson.
e fomos nos Alagados de Salvador. Os Alagados são a região do refluxo da maré. Não tem maré, é a lama pútrida, o local do lixo. Então as casas são erguidas sobre pinguelas, pontos muito frágeis. O pântano é movediço. Se cai uma pessoa e não tira de imediato, morre asfixiada. E a nossa clientela é dessa região. Então eu fui, era muito à madrugada, andamos pelas pinguelas e tábuas muito frágeis e fui ao seu barraco. E ela estava morrendo. Uma das pessoas mais lindas que eu conheci nesta existência. E ela disse assim: irmão Divaldo, eu não posso desencarnar sem lhe fazer um pedido. Eu quero lhe contar uma história, e essa história que eu vou recontar. E eu peço que cada um se coloque no lugar dela. Eu queria contar ao irmão algo que eu nunca falei com ninguém. Eu tenho um filho, o irmão não sabia. Nós somos amigos há mais de 30 anos, mas eu não sabia da existência do filho, porque eu nunca pergunto nada a ninguém. Se a pessoa me fala, muito bem. Se não me fala, eu não pergunto. Eu respeito a privacidade de todo mundo, dos clientes, dos amigos íntimos. Eu nunca faço perguntas. E nunca lhe perguntei nada. Ela apareceu lá. Somos amigos. Ela me falou que quis. E então ela começou a chorar. Na angústia da morte. A pressão muito baixa, o pulso variando. E ela me disse o seguinte: eu era muito jovem e passava muita fome aqui no bairro. O irmão sabe que a luta da sobrevivência é muito difícil. E houve um dia que eu me vendi por um prato de comida. E Deus, que é muito sábio, neste único encontro que eu tive com um homem, eu concebi. E claro, ele mandou eu matar. E eu me recusei. Então ele me abandonou, porque não ia sustentar um filho que ele não sabia se era dele. Ele bem sabia que era dele, porque foi o único relacionamento que eu tive. E eu resolvi aceitar a misericórdia de Deus e ter o meu filho. O meu filho nasceu um varão. E eu, quando ele estava nos meus braços, eu jurei que ele nunca passaria nessa cidade. Eu faria qualquer coisa, mas o anjo que Deus me deu não sofreria. Meu filho era muito escuro, muito. Parece que todo o pretume do mundo esteve agasalhado nele. E então, ele foi crescendo e eu fui trabalhar. Eu fui vender acarajé. Acarajé é um prato baiano típico. É um bolo de feijão pisado, frito no azeite de dendê. É uma das preciosidades baianas. Quem for à Bahia, coma acarajé. E se ela perguntar, quente ou frio? Peça um frio. E se ela bota pimenta, quente é de desencarnar qualquer boca. E então eu fui vender. E tive muita sorte. Eu tornei conhecida. O meu acarajé era feito com muito amor. E eu fiquei num ponto ideal, que é o elevador Lacerda. O ascensor que liga a cidade baixa à cidade alta. Me tornei famosa. E o meu menino foi estudar na escola pública fundamental. Depois, ele era muito inteligente. Era preciso, ele me dizia sempre: mamãe, eu nasci para ser médico. E você vai me ajudar a ser médico. E eu disse para meu filho que ele seria médico. Custasse o que custasse, era a meta da minha vida. Então eu trabalhava muito preparando o acarajé. Naquele tempo não havia liquidificador. Era tirado da casca do feijão, grão a grão. Era posto o feijão para inchar, tirado da casca, depois pilado ao pilão, para depois então formar uma massa pastosa, branca, e fritar no azeite de dendê. Então fazia isso cantando aos espíritos bons, suplicando apoio. E meu filho cresceu como o lírio do campo, espontâneo. Ela era poeta, analfabeta e poeta. E eu assim, ouvindo essa canção, que me faz muito recordar uma sinfonia de Mozart a respeito da morte. E ela disse, quando meu filho terminou, deveria fazer o ginásio.
mas o ginásio era pago. Eu então fui lavar roupa de pessoas ricas, fazia o acarajé, lavava, passava roupas para poder colocar meu filho no ginásio pago que tinha no bairro. E meu filho foi premiado, passou todos os anos. Sendo eu uma lavadeira, estava muito em moda roupa branca. Havia um terno de linho branco que era muito famoso naquela época, e ele se vestia de branco. E colocaram o sobrenome dele como Mosca do Leite, porque todo branco e a cabecinha negra era uma mosca do leite. E ele achava lindo, eu também achava lindo, meu filhinho era mosca do leite. E chegou o momento do vestibular, mas as faculdades privadas eram muito caras, e são caríssimas. Mas havia a universidade pública, uma média de 50 candidatos para cada vaga. E meu filho foi estudar e disse: mamãe, não se preocupe porque eu vou passar. E estudou dia e noite, e eu trabalhei dobrado dia e noite. Peguei uma tuberculose. Eu trabalhava com pudor, com luvas, com máscara, em respeito aos meus clientes. Mas não disse ao meu filho que eu estava doente. Os médicos começaram a me tratar com ácido isonicotínico, e eu tive alta. Então, só Deus para poder entender esse mistério. Continuamos, e nesse ínterim chegou o vestibular, e meu filho fez o vestibular. Eu estava trabalhando em casa quando ele chegou e disse: mamãe, eu passei. Mas isto era interrompido pela tosse, por um pouco de hemoptise, pelo cansaço. Não era uma narração assim tão ampla. E ele chegou em casa: mamãe, eu passei. E eu lhe perguntou: passou para onde, meu filho? Passei no vestibular, eu vou entrar na faculdade. Eu não aguentei, porque havia 1.200 candidatos para o mínimo de vagas. Eram 35 vagas, então não era possível. Eu fui à faculdade, e como eu não sei ler, eu perguntei à secretária: veja aí se tem o nome de meu filho. E se tem o nome do meu filho? Ela leu e disse: sim, passou. E passou muito bem. Ele é aprovado, ele vai ser chamado imediatamente. Ele passou no 8º lugar. Era um prêmio para o meu mosca no leite. Meu filho estudou medicina. O irmão não faz ideia da minha felicidade. Mas eu tinha constrangimento em dizer ao meu irmão, ao irmão Divaldo, frequentando a casa, eu tinha vergonha, porque não era filho legítimo. Eu dizia: mas você, que acha de mim? Acha que eu tenho qualquer tipo de preconceito? Então você não me conhece, que eu rompi todos os preconceitos. Eu registrei como filhos biológicos, afrodescendentes, negros. Eu registrei com meu nome. Então você: não, meu irmão, é que eu não queria que tivesse uma ideia má de mim. Mas eu não discuti. E ela foi conversando. E comecei a redobrar. Certo dia, 3 anos depois, eu estava no acarajé quando chegou um cavalheiro muito bem vestido e disse: senhora, você tem o melhor acarajé da Bahia. Eu saio da faculdade, lá em cima, desço o elevador para vir comprar o seu acarajé. Eu perguntei: mas o senhor é o quê? Sou médico. Eu sou professor de medicina. Ah, o senhor é professor de medicina. Irmão Divaldo, uma tentação de Jesus, porque tem a tentação do demônio, mas também tem a tentação de Jesus. A coisa boa é uma tentação. Eu disse: doutor, o senhor é doutor? Eu sou doutor. E o senhor ensina? Ensino. O senhor conhece? Eu ia dizer: meu filho, acho que com vergonha, porque é uma vendedora de acarajé. O que é que ele ia pensar de meu filho? É que eu tenho afilhado de batismo. Eu fui madrinha de toalha na Bahia, a terra negra do Brasil, de superstições e encantos. Do batismo católico tem a introdução da madrinha de toalha, aquela que enxuga o bebê depois de batizado. Então ela é tão importante quanto os padrinhos principais. Eu sou madrinha de toalha, e normalmente se escolhia um escravo, um afrodescendente, de um aluno, talvez do senhor. Ele se chama Mosca do Leite, e dizia: ah, é meu aluno, o Mosca, como nós chamamos, é meu aluno. Ah, doutor, eu poderia fazer um pedido ao senhor?
Olha, pelo seu acarajé pode. Ah, eu pago o senhor em acarajé. Ele riu, nós estávamos subornando um ao outro, mas ele não sabia o que ia pedir. O doutor poderia levar meu filho para o seu consultório para ir aprendendo, para participar. Ele está ainda no 2º ano, mas ele disse: olha, esse menino é muito inteligente e você me pede com tanta ternura que eu vou convidá-lo para trabalhar comigo. Irmão Divaldo, meu filho passou a quase ser médico, passou a frequentar o consultório do médico. O médico passou a ter tanto amor por ele que aos domingos meu filho ia para a casa dele. E chegou a época da formatura. Eu então comprei o anel. Naquele tempo que todas as profissões tinham anel. O de médico era verde, o de advogado, vermelho, o rubi, o de professor, o de datilógrafo. Eu sou datilógrafo. Então, eu ainda tenho. E fiz fotografia de Beca, formada da datilografia. E então eu comprei uma joalheria à prestação 3 anos antes, para pagar a prestação. E quando chegou no mês da formatura, eu mandei fazer um vestido vermelho de seda lamé, porque no negro a seda lamé ressalta aquele choque de cores. Eu imaginei aquela criatura alta, 1,80 m, num longo vermelho, que ia ser uma coisa muito interessante. Mas aí, como a seda brilha muito, né, irmão? Eu aí coloquei uma flor aqui, um cacho de flor. Eu imaginei, ela falando e imaginando, meu Deus, quanta beleza, da hora da morte. Mas, irmão Divaldo, quando eu tenho lá um corpo muito bonito, eu comprei uma faixa. Para ter cintura. Porque a minha cintura é assim para frente, não sabe? Eu nunca notei. Então, como é que você fez a faixa? Ah, meu irmão, quase morri. Quando puxou, que aprendeu, o que estava embaixo subiu. Eu fiquei até com falta de ar. Mas eu disse para o meu filho todo, para eu ir à formatura, à colação de grau. E aí comprei 2 pares de sapato, porque eu não calço sapato. Eu calço alpercada e tamanco. Uma baiana da gema é o tamanco. Então, tamanco alto, colorido, o cabelo levado no torso, sabe como é que é. E eu chorando e rindo, porque elas estavam morrendo. Então, me preparei e comprei um par de sapato alto para treinar em casa e o outro para usar no dia. Eu tomei várias quedas. Eu não sei como é que essas mulheres aguentam ficar naquelas 2 pontas de pau. Eu comprei uma Anabela, veja, sabe o que é Anabela, né? E caí de Anabela e tudo. A história da Anabela, aquele salto de patamar, foi criada por Luís XIV. Quem é da moda e não sabe, lá vai uma caridade. Luís XIV era baixinho, e então ele usava sapato que lhe dava mais altura. E então foi criado aquele gênero. A calça descia longa, subia uma bota, disfarçava, ninguém notava. Daí ele era chamado Luís o Pequeno, o Rei Sol. E então eu comprei um desses, né, para Pará, e comprei outro de sal e treinei. Agora você veja aqui nesse barraco, treinando para lá e para cá, dando uma de manequim. E estava aguardando o dia, contratei um carro. O carro ficou lá fora para me levar a mim e a meu filho, e nós desfilamos naquele salão, eu de braço dado com meu filho. E aí ele estendeu a mão e o professor perguntou: jura? Porque tem um homem, irmão Divaldo, não sei se você sabe, que se chama Hipócrate, ou Hipócrita, é uma coisa dessa. E esse Hipócrita lançou uma lição. A pessoa tem que recitar aquele negócio assim: juro, em nome de Hipócrita. Veja como vale a intenção, não é? Hipócrates devia ouvir a lei certa. Ah, mas aí que é o grande dia. À noite da véspera, meu anjo, meu filho, eu estava espichando o cabelo. Naquela época, o cabelo era espichado a ferro. Não sei se lembram. Esquentava o ferro, colocava banha de porco e ficava lindo. Agora é
um sombreiro mexicano, né? Porque o afro está com cada penteado lindo. Eu até vou ver se a sobra, o que restou da idade, se dá para fazer um corte. Afro é a última moda. Mas o pior é que quando alguém afro senta na frente, não vê mais nada. O cabelo toma a frente. Mas então, meu filho, eu estava me penteando e com o vestido vermelho, treinando, a faixa me afogando, e eu ali sentada com falta de ar, mas treinando. Meu anjo chega, e então abre os braços na porta e eu vejo meu filho pelo espelho. E então ele diz: mamãe, você é o anjo que Deus colocou na minha vida. Eu disse: meu filho, não diga isso. Digo, mamãe, porque eu quero lhe fazer 2 pedidos. Você é capaz de atender a 2 pedidos meus? Meu filho, peça a minha vida. E será um pedido só. E eu já lhe dei. Você não notou, mas eu já lhe dei. Então ele disse: mamãe, eu quero lhe contar uma coisa que ainda não lhe disse. Com a minha estada na casa do professor, a filha dele se apaixonou por mim. E eu também por ela. E ficamos noivos. Eu tive um choque, irmão de volta. Porque meu filho não me contou isso que é tão importante. Eu disse: mas ficou noivo? Estamos noivos, mamãe. Eu não quis lhe dizer para lhe poupar, mamãe. Porque ia muita gente. A senhora talvez quisesse ir. E para lhe poupar, eu não lhe disse: mas eu estou noivo. Aqui está a aliança, mamãe. E eu queria lhe pedir para que amanhã você não vá à minha formatura, porque eu vou desfilar com a minha noiva. Eu então parei de respirar e olhei para meu filho, a carne da minha carne, a vida da minha vida. Meu filho tinha vergonha de mim, porque eu era negra e vendedora de acarajé, mas foi o acarajé que lhe deu o diploma. Mas aí eu disfarcei e digo: ah, meu filho, muito obrigado, você me faz um grande favor. Eu estava imaginando no meio daquela gente, eu cometi algum erro. Muito obrigado por você me poupar, meu filho. E as lágrimas começaram a correr. Meu filho não me amava, nem um pouco, nem me respeitava, nem um pouco. E então ele disse: mamãe, eu já levei para minha nova residência as roupas que eu tinha melhores. Urrei para os pobres aí do bairro. Nós que éramos tão pobres. Meu filho falava isso. Então, mamãe, tem outra coisa. Você não se importa, não é, mamãe? Não, meu filho, eu não me importo. O meu chefe ofereceu-me o seu consultório. Eu estou atendendo a melhor sociedade de Salvador. E quando você adoecer, mamãe, não precisa você ir ao meu consultório. Você telefona. Aqui está o número do meu telefone. E vai lá. Não, lá não. Manda me avisar. E eu virei cá. Aí eu disse: pois não, meu filho. Mas eu não vou adoecer. Porque pobre não tem doença. Pobre só tem 2 doenças. É bronquite e diarreia. A bronquite começa com a tosse, a gripe. A tuberculose também é bronquite. Toma chá de saboneiro. E a diarreia, porque come qualquer coisa. Então a gente vai ali no posto de saúde. Eu prometo não ir nunca ao seu consultório, meu filho. Mamãe, não é por nada. É porque a senhora é muito simples. E alguém pode zombar da senhora e eu não vou tolerar isso. Não, meu filho, fique tranquilo. Eu não irei nunca ao seu consultório. Mamãe, aqui está o número de telefone. Não, meu filho, eu não vou telefonar, eu não vou acertar esses números. Eu não sei ler, você sabe, né? Naqueles buraquinhos do telefone. Eu não vou acertar. Vai em paz, mas espere. Abri a gaveta e tirei o estojo de veludo azul e disse: meu filho, amanhã, não se preocupe, aqui está o seu anel. Ele abriu e disse: mas mamãe, meu filho, eu comprei há muito tempo, devagarzinho, para ser o médico completo.
Ele entrou e disse: mamãe, eu só não beijo você porque eu não quero te comover. E o filho tinha vergonha de mim. Eu olhei pelo espelho e disse: mamãe, até logo. Eu já vou hoje. E depois que eu me formar, um dia, eu venho aqui com anel para a senhora me ver. E eu disse para ele: tá bem, meu filho. Olha, o carro vai chegar, já está pago. Até logo, meu filho. Ele saiu, meu irmão. Eu acompanhei o olhar. Ele não olhou para trás. Meu filho sumiu. Ele é muito sério. Irmão Divaldo já ouviu falar do doutor e declinou o nome. Ele disse assim: eu conheço de nome das entrevistas da televisão. Está vendo aquela mala, meu irmão? Sim, senhora. Abra. Eu abri a mala. Estava cheia de recorte de jornal. Os amigos leem para mim. Eu compro o jornal. Quando ele dá entrevista, ele fez curso no estrangeiro. Não sabia, meu irmão? Não sabia. Ah, no estrangeiro. Ele fez curso. E então tem a foto dele. Eu aí apanhei um pedaço de jornal. Ela com as mãos trêmulas. O anjo da morte ali ao lado, olhando o filho, que foi a razão da sua vida, de toda uma vida. E ela disse: o que eu quero lhe pedir é que eu estou morrendo. E meu filho vai saber que eu morri. Ele vai me procurar. Ele vai lhe procurar para lhe fazer uma pergunta. Que os vizinhos vão contar que o irmão Divaldo foi a última pessoa que esteve aqui na minha casa. Ele vai lhe perguntar se eu me queixei de alguma coisa. E eu quero pedir que o irmão Divaldo diga para ele que eu o amei e vou amar. Eu sei que Jesus vai ter muita compaixão de mim. E eu vou acompanhar meu filho. Eu hei de acompanhar meu filho. Ele é muito famoso, mas ele é muito soberbo. Qual é a mãe que não conhece o filho? E eu vou orar pelo meu filho. Diga para ele que eu o amei na vida e vou amá-lo na morte. E então ela perguntou: promete? Eu afirmei isso. E ela morreu nos meus braços. A casa era muito pobre, não era uma casa. Era um barco reduto de varas e de barro. Então queimamos. E ali no pequeno terreno fizemos o velório da madrugada. Sepultamos-la. E eu guardei a imagem desse anjo que eu vi nessa carta. Eu vi um coro de vozes e ouvi espíritos que chegaram, como se da terra subisse e o spotlight derramasse uma luz sulferina sobre o cadáver. E eu vi um canto de crianças que dizia: rasgaram-se os véus da noite, novo dia resplandece, viajor descansa em prece ao lado da própria cruz. No horizonte rebrilha uma aurora matutina, pois que a morte descortina dia novo com Jesus. E do meio destacou-se o Dr. Bezerra de Menezes, que a retirou, e eu vi quando ele desatou o último liame, o chakra coronário, não umbilical, como muita gente pensa. É o coronário. Ele esgarçou até o corpo dar o último tremor e o espírito tentar ficar em pé em uma outra gravidade. E então ela despertou lúcida. Ainda me olhou e riu. O irmão está me vendo. Estou vendo. E então o coro continuava, e aqueles seres angélicos, naquele bairro de miséria, de casebres, mais ou menos às 4 da manhã, ainda à noite, iluminado por luzes siderais, ela foi levada. Eu guardei a imagem, e nesse tempo eu atendia, depois das reuniões.
formava uma fila. O atendimento fraterno ainda não estava organizado. Felizmente, a doutrina espírita é progressista, como disse Kardec, que aceita tudo que a ciência recomenda, mas não para onde a ciência para. Se algum dia a ciência afirmar que estamos errados em ponto, abandonamos este ponto e seguimos a ciência. É muita coragem de Allan Kardec, porque da física newtoniana, a física das três propriedades, para a física quântica de Bohr, Planck, da teoria da complementaridade, da grande escola da Noruega, agora ao bóson, nós vemos que houve uma revolução. A matéria perdeu a sua propriedade. Vivemos no campo da energia. Quando luz é considerada matéria e energia, porque são corpúsculos e ondas, a doutrina espírita não foi ultrapassada, pelo contrário, foi afirmada pela física quântica como energia pensante. Quando Allan Kardec, na questão número 23, e o Livro dos Espíritos interroga que é o Espírito, é o princípio inteligente do universo. O universo tem três princípios: Deus, Espírito e matéria. A matéria é a energia condensada e a energia é a matéria desagregada, disse André Luiz, através da mediunidade sublime do venerando apóstolo Francisco Cândido Xavier. Então o Espiritismo marcha para e passa ao lado da ciência. E a física quântica, a química molecular, a astrofísica, doutrinas profundas que afirmam a realidade da vida transcendental. Então, naquele tempo ainda não tínhamos as técnicas abençoadas que vieram do além, através de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, através da mediunidade soberana, da inesquecível Ivone do Amaral Pereira, de Zilda Gama, esses verdadeiros apóstolos da mediunidade, tão esquecidos em nosso meio, do espírito espírita Eurípides de Bassanufo, que está aqui conosco desde as primeiras horas, porque este ano, pessoalmente, eu estou celebrando o ano de Eurípides. Ele completa 100 anos de desencarnado, no próximo dia 2 de novembro. E foi um espírito de escola tão grande, que no seu tempo havia folhinhas, aquela que arrancava cada dia. E um dia ele chegou na folhinha, abriu e escreveu lá: hoje, às 9 horas da manhã, eu estarei desencarnando. Passados os dias, veio a gripe espanhola de 1918. E cada dia se arrancava uma folha. No dia 2 de novembro, quando se arrancou a folha, lá estava: hoje, às 9 horas da manhã, eu estarei desencarnando. Às 10 horas, Eurípides estava desencarnado. Havia contraído a gripe espanhola. Ele que, através da homeopatia, salvou milhares de pessoas em Sacramento. O médium que realizou os fenômenos mais raros da mediunidade. Ele realizava bilocação. Ele estava em Sacramento, que é um burgo de 2.000 almas, trabalhando na tintura mater. Dona Amália, uma paulistana que enlouqueceu e foi levada a Sacramento, ficou boa e ficou morando para ajudá-lo. Estava trabalhando e disse: Amália, você errou a dinamização, se olhar. E ao mesmo tempo ela baixava a cabeça e aparecia nas casas, na roça, para fazer partos. Mais de uma centena de testemunhos, em corpo físico, como Antônio de Pádua, que deixou a cidade de Pádua, onde está a segunda maior catedral do mundo, dedicada a Santo Antônio. Ele deixou Pádua, na hora que celebrava, dobrou-se sobre a pedra ara do altar e apareceu em Lisboa, do julgamento arbitrário, em que um homem estava sendo condenado à forca. E ali, no patíbulo, ele diz: este homem é inocente, o criminoso é aquele.
Era Antônio, que veio salvar seu pai da forca por testemunhas falsas. E voltou a Padova, ou Pádua, como nós chamamos em português. Então, Eurípides possuía essa faculdade. Vários amigos de Franca, da família Palermo, dos calçados Palermo, foram testemunhas oculares desse desdobramento. Eu não necessito de ver para crer, porque havia uma afrodescendente chamada Maria, que tomava conta do seu Eurípides, como ele era chamado, que cuidava dele, e que Chico Xavier passou a venerar depois da morte de Eurípides. E então um dia Chico disse para ela assim: Maria, você é tão fiel a Jesus, analfabeta, ignorante, tão fiel, que não tem nome. O nome dela é só Maria. Ela não sabia de onde veio. Acredita-se que foi de Pedra Azul, fronteira da Bahia com Minas Gerais. Eu vou lhe dar o nome. Você vai ser chamada Maria da Cruz, porque ela sofreu de loucuras obsessivas. Maria da Cruz Xavier, em homenagem a mim. E em cartório ela foi registrada como Maria da Cruz Xavier. E éramos muito amigos. Eu a conheci em 1957, quando eu estive visitando as heranças de Eurípides Bassanufo, com o jovem médico, irmão de uma amiga muito querida que está aqui na frente, o Dr. Ismael. Então, eu me identifiquei com esse espírito de escola, e por isso este ano do seu centenário, que nós comemoramos o 6º centenário, também de uma grande obra de Allan Kardec, nós dedicamos a Eurípides Bassanufo. E então, nesse momento em que aquelas entidades venerandas atendiam à nossa irmã, eu estava na memória atendendo a fila, quando levantei a cabeça e no fim da fila estava Mosca do Leite. Eu disse: meu Deus, que previsão de mãe, o ditado, né? O coração de mãe. A fila foi encurtando e ele foi chegando. Chegou-se até mim, e quando eu me voltei para atendê-lo, a mãezinha estava ao lado, desencarnada, rutilante de luzes, a semelhança de uma fada de Walt Disney, luzes em toda a indumentária. E ela diz assim: irmão Divaldo é meu filho, é o filho de que eu lhe falei. E ele, ostentando a grandeza mentirosa do mundo, me perguntou assim: senhor Divaldo, eu soube que o senhor esteve no bairro do Uruguai, acompanhando uma pobre miserável que morreu lá ao abandono. É verdade? Eu disse: não me lembro de nenhuma miserável. Eu vou muito ao bairro do Uruguai, onde está a clientela daqui da nossa casa, e tenho atendido, mas eu não me lembro assim, de nenhuma miserável. E o senhor atendeu a uma negra assim como eu? Ah, sim, ali no bairro, 90% todo mundo é misturadinho, também eu. Eu atendi sim, mas nem me lembro qual. Atendi tantas, ele hoje me paga com todo o amor que manda o Evangelho. Ele vai ver hoje. Ele diz assim: irmão Divaldo, Deus deixe comigo. E então, ele está dizendo: não, era uma senhora negra, ela morreu, disseram que ela morreu dos seus braços. Mas ela era tuberculosa, não era? Ah, eu não sei, eu não sou médico, doutor. Eu não sei. Eu sei que ela morreu dos meus braços. Agora, o que é que ela morreu, eu não sei, só que morreu. Ele disse: é porque eu tenho muito interesse nessa senhora. Ele disse: não diga. Eu tenho muito interesse. Eu digo: eu também. Eu ouvi fazer uma pergunta ao senhor. Pois não. Eu soube que o senhor conversou muito com ela. Eu digo: é hábito meu, eu sou muito falador mesmo. E nós conversamos. Seu Divaldo, por acaso ela lhe falou qualquer coisa a respeito de um filho? Eu soube que ela tinha um filho. O senhor sabe? Eu digo: não sei. Ela não me falou? Eu digo: não senhor. Não me disse nada. Mas seu Divaldo, ela não me falou qualquer coisa de uma mensagem? Eu digo: sim, me falou. Sobre essa mensagem ela falou. O senhor poderia me dizer? Não, de jeito nenhum, imagina.
o senhor um estranho, ele contar o que ela me contou. Mas, senhor Divaldo, o senhor não podia dizer, não, eu tenho uma ética. O senhor, como médico, o senhor me contaria os problemas dos seus pacientes? O senhor jurou por Hipócrita, ou Hipócrates. Aí eu repetindo a memória dela, para ele perceber que eu sabia. O senhor jurou por Hipócrita, que guardaria o segredo, né? Ele fala, desculpa, Hipócrates. Ah, é, Hipócrates, tá bem. É esse mesmo, não importa quem seja. Pois é. Eu tinha muito interesse em saber, senhor Divaldo, mas vai ficar sem saber, porque eu não vou lhe dizer. O senhor não tem nenhum parentesco com ela, disse que é somente uma conhecida. Eu me desculpe, mas eu não posso dizer. Mas, senhor Divaldo, nem se eu lhe pedir, não tem nenhum valor, eu não conheço o senhor também não me conhece, não conheceu a criatura. Eu não posso, ela me contou, estava morrendo. Ah, que morte linda, doutor. Se Deus lhe, a mim não, que eu não vou morrer. Se Deus lhe der uma morte daquela, fantástica. Eu acarinhando o cabelo, mas, senhor Divaldo, o cabelo dela era de pichauí. Era esse cabelo mesmo assim de limpar panela, mas uma doçura. E levei na filosofia, eu fiz um lindo bullying, eu fiz em inglês. Ele parou, pálido, imagina, ficou pálido. Eu digo, olha, deixa eu olhar ele pálido. Porque no afrodescendente, quando fica pálido, na língua portuguesa tem uma palavra que só usa na Bahia. Fica o tom foveiro. Sabe como é o tom foveiro? É assim, que não é branco, não é preto, não é roxo. É assim, foveiro. E eu disse, o doutor está tão emocionado. Divaldo, porque a morte ainda me impressiona. Eu digo, a mim não. Eu acho fantástico. Um dia eu visitei um doente de câncer e afirmei à família que ele ia ficar bom. Porque o doutor Bezerra me disse, olha, meu filho, ele vai ficar bom. E a esposa perguntou, ele vai ficar bem? Vai ficar bom. No dia seguinte, quando eu cheguei para dar passe, estava uma coroa na porta e um homem morto. Aí a mulher disse assim, você não falou que ele ia ficar bom? Eu disse, doutor Bezerra, o senhor não falou que ele ia ficar bom? E o doutor Bezerra disse, ficou. Não vai ter mais nada. Então, quando me dá uma notícia, eu tenho que decodificar. Se ele disser, fulano vai ficar bom, eu não digo. Eu digo, olha, você vai se libertar disso, vai ser mais tarde. Porque a linguagem é dos espíritos. Então, eu nunca mais digo que ninguém vai ficar bom, doutor. Porque ficar bom é desencarnar. Ele riu, uma ditadura linda, né? Que eu fiquei com inveja. Mas ele disse, mas, Divaldo, eu vou sair daqui sem ter a menor notícia. Eu digo, sem ter a mínima notícia. Eu não posso. Eu tenho uma ética, eu acho tão bonito. Eu tenho uma ética. Aí ele se foi. A mãe disse, Divaldo, eu digo, calma, ele vai voltar. Eu ainda vou pegar no pé deste homem. Ele vai voltar. E continuei a minha vida. Uns 15 dias depois, quando eu levantei a vista, olha a mosca no leite. Aí veio simpático, me trouxe flores. Olha que já viu o homem da flor para onde. Mas era um suborno. Mas ele até que acertou, né? Me trouxe flor vermelha. Não cometam a gafe de dar flor amarela a homem, pelo amor de Deus. É gafe. Então, quando você falou, senhor Divaldo, eu sei que o senhor é uma pessoa muito sensível. Ele trouxe aqui essas rosas em nome da minha esposa. E falou assim, bem enrolado, esposa. Eu tenho um amigo que é advogado. E esse amigo advogado, que é assim um pouco lerdinho, eu duvido que ninguém descubra quem é. Ele me disse, não se fala esposa. Que pobre que da minha esposa, né, menino? A pessoa diz a minha mulher. Porque na lei eu vos declaro marido e mulher. Então é gafe dizer minha esposa. Mas eu tenho vergonha de dizer, esta é minha mulher. Como eu não tenho, estou por salvo. Então ele diz assim, minha esposa. Eu me lembrei de Miguel. Um dia ele me disse, não, Divaldo, não diga esposa aqui. A lei declara marido e mulher. Eu digo, da sua mulher, ela tem uma simpatia muito grande pelo senhor. Não diga, digo, tal. Ela mandou rosa. Pô, esse senhor, muito obrigado. Deixa eu ver onde é que eu meto essas rosas. Que um copo d'água, mas não dava, eu botei em cima da mesa. Muito bem. Senhor Divaldo, lembra de mim? Doutor, o senhor é inesquecível. Acho que o senhor deve lembrar. É a respeito daquela senhora. Qual?
Aquela senhora negra lá do Uruguai. Ah, sim, a minha amiga Teodósia. É, senhor Divaldo, o senhor sabe o nome dela? Que sei. Ela frequentou aqui 30 anos. Eu tenho uma curiosidade de saber o que é que ela lhe falou. Eu digo, meu amigo, mas eu não vou dizer. Porque se eu fosse parente, pelo menos, parente longe, um primo, sobrinho, neto, até eu podia lhe adiantar um pouco. E se eu lhe disser que sou parente dela, eu digo, já melhorou. Agora depende do grau de parentesco. Ou ele diz que é filho ou morre. O evangelho é assim, disciplina. Ele então pegou nas minhas mãos e ela o abraçou e eu vi 2 lágrimas correrem nos olhos dele. Ele disse, Divaldo, ela foi minha mãe. Eu digo, ela me disse para falar com o senhor que o amou sempre. Até naquele momento da morte, ela lhe amou. E disse mais, lhe amou durante a vida e a lhe amar após a morte. Até o momento de recebê-lo para entronizado no coração da Mãe Santíssima. Aí eu dei uma floreada, uma coisa. E ele disse, sabe por que eu estou aqui, seu Divaldo? Curva. Eu tinha vergonha de minha mãe. Eu digo, é natural. Nós vivemos no mundo da ilusão, da fantasia. Sua mãe o ama muito. Ela não lhe contou o determinado acontecimento que tivemos? Não. Ela não me disse. Só me disse que ele dissesse assim, que o amou na vida e amou depois da morte. Entretanto, o que é que eu faço para me reabilitar? Será que o senhor entende a grandeza dessa mulher que deu sentido à sua vida para pegar o indivíduo ingrato e mau como eu e trabalhar o carvão bruto e desse carvão imundo fazer uma estrela? Eu digo, entendo. Mas era o objetivo da vida dela, o sentido da vida dela. Então o sentido da sua vida é se libertar da culpa, porque ela o amou. Não importa se o senhor não corresponder. São ilusões da vida carnal. Eu também já passei por algumas decepções, por algumas ingratidões, eu devo ter feito algumas, mas não tenho arrependimento, são experiências. Então, este homem me disse, o senhor ainda vai ao bairro do Uruguai? Eu digo, sim, todo sábado à tarde. O senhor me permitir em memória de minha mãe? Eu digo, ficarei muito honrado se o senhor como médico for me ajudar, porque eu vou para aplicar passes, para dar as receitas do Dr. Bezerra de Menezes, que me inspira. Eu o acompanho, não é ele que me acompanha. Ele vai todo sábado às 14 horas e eu o acompanho na vida física. E esse homem, a partir daquela data, passou a frequentar o bairro e criou um movimento de atendimento à tuberculose no bairro, em homenagem à sua mãe. Como ele se tornou um homem bastante rico, então eu sugeri que ele construísse ali bem no pântano uma casa para albergar aqueles doentes que fazem o tratamento ambulatorial e não tem vaga no hospital de tuberculosos para ficar. Ele está agora com 82 anos, muito idoso e dedicado inteiramente ao sentido da vida. A sua esposa, uma moça de pele branca, muito bonita, muito nobre, dá-lhe todo o apoio e se tornou a enfermeira daqueles que o mundo rejeita e que eu chamo os invisíveis. Já está na hora de nós olharmos um pouco para os invisíveis, dar à nossa vida esse sentido de amor. Por isso que, depois da pequena crise que eu tive de faringite, rogar escusas, mas me revesti da proteção divina para terminarmos o nosso seminário sem tossir.
para nós todos termos a certeza de que nunca estamos sós. E a minha amiga, a minha mãe negra, estava me dizendo: conta para eles a minha história. E está aqui conosco, pedindo a Deus que nos abençoe, pedindo a Deus que nos torne um coração grato, um filho, uma filha, pelo menos agradecido, a ternura. E se nossos pais não merecerem, o problema é deles, não é nosso. Que nós, o nosso problema é amá-los, que nós os amemos. E alguns pais, que me ouvem, ao lembrarem de um filho ingrato, ou que desertou através da droga, a epidemia, a pandemia do século, alguma filha que tombou da amargura do sexismo para vender um corpo e conseguir coisas, então eu lhe digo consolando: deixe a porta aberta, ela vai voltar. Receba a sua filha sem perguntas, não interessa o que fez. Não temos o direito de fiscalizar a vida de quem tomba. Cada qual carrega sua dor, seu encanto. A cada um bastem as aflições de um dia, disse Jesus, já falando terapeuticamente sobre a ansiedade. É o primeiro psicoterapeuta a falar sobre a ansiedade numa frase: a cada dia baste a sua própria aflição. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque Deus cuida das aves dos céus e das flores do campo, cuja beleza é tão grande que nem Salomão se vestiu da cor que cada uma delas apresenta. Então, nesse breve seminário do vazio existencial, eu desejo aos corações afetuosos que me honram com a sua paciência, através da nossa TV web Maçã do Caminho, os que aqui estão presentes, que nós sejamos pegadas luminosas. Joana Dias me disse quando eu completei 50 anos: faze da tua vida uma senda com pegadas luminosas, para que todo aquele que vier após ti, da estrada deserta e poeirenta da vida, possa ver umas manchas e diga: por aqui passou um anjo que deixou sinais apontando o porto de segurança e da felicidade. Até hoje eu estou tentando fazer surcos, marcas, que alguns pés possam caminhar para ter a plenitude. Então, corações queridos e afetuosos, de longas datas que nós nos encontramos aqui na casa de Amélia Rodrigues, que prepara o futuro da humanidade. Nesses aqui, Jesus, deixai que venham a mim e sede como crianças. Não é nos tornarmos infantis e idiotas, é sermos puros de coração, não guardarmos traumas, esquecermos ofensas, como ocorre com as crianças. Então gostaria de encerrar as nossas palavras falando sobre os tesouros que Deus nos deu. Tantos tesouros que nós não valorizamos. Perturbamos-nos porque alguém nos abandonou. Piedade para quem nos abandonou. Mágoa de quem nos ofendeu. Não, compaixão. Porque quem nos ofendeu é que está mal, não somos maus. Se nós não aceitarmos a ofensa, ela não nos atinge. Se alguém tomar da lama e nos atirar, é uma questão de postura. Se eu saio do caminho, a lama passa, e quem jogou fica com a mão suja. Mas se eu teimar, a lama bate na minha face, e a pessoa fica me olhando e vê o borrão em mim. Então não aceitemos o mal dos maus, e retribuamos com a nossa alegria de viver, deixando marcas para que vem depois. A sociedade não é má, está doente. Então devemos ter rancor, devemos ter compaixão, para que também tenham compaixão de nós. Um grande rei
que governou o país mais rico do mundo em todos os tempos, quando tombou nas mãos de Ciro, rei da Pérsia, e foi colocado no patíbulo para ser queimado vivo, gritou: ó Solon, como tu tinhas razão. Solon foi o sábio, mais sábio dos 7 sábios da Grécia. E ele havia perguntado a Solon: qual é o homem mais feliz do mundo? Ele era o mais rico do mundo. E Solon disse que era um jovem chamado Telos, de Atenas, que se dedicou, quando a mãe morreu, a ajudar a pátria. E esse homem ficou amargurado com Solon e o tratou com desprezo. E quando Solon saiu, disse-lhe: rei, nunca podemos julgar ninguém enquanto vive, porque no último passo pode ser que a vida dê um momento fatal e nós percamos tudo. Só sabemos que a pessoa foi feliz depois do último passo. Ele, que era o homem mais poderoso da terra, elogiado pelo deus Apolo, naquele momento perdeu a guerra, ia ser queimado vivo, ele, a mulher e o filho. Surdo mudo, que teve um surto e salvou-lhe a vida dos persas. Então, quando ele deu um grito, passava Ciro, o conquistador, e perguntou: por que te referes a Solon? E ele contou a história. Então Ciro, o homem mais poderoso do seu século, subiu ao local em que ele ia ser queimado e, olhando para a tropa, disse: quero que a história anote que o rei Ciro salvou a vida deste homem, porque um dia talvez um outro guerreiro me derrube, e eu espero que ele tenha para comigo a clemência que eu estou tendo para este homem. E o libertou. Então este homem ajoelhou-se diante do vitorioso e disse: Senhor, leve-me para a Pérsia, para eu poder ajudá-lo. Leve-nos, a mim, a minha mulher e meu filho, para sermos escravos da grandeza da sua alma. E ele foi levado. Creso era o seu nome. Creso se tornou um educador de Cambises, o que ganhou a guerra contra os gregos, e passou a história como o maior exemplo de como a vida muda do amanhecer para o meio-dia. Então, nós que temos valores, a que não damos valor, eu gostaria de, neste momento, procurar despertar todos para nós agradecermos a Deus tanta coisa que não damos o devido cuidado, para que a partir de agora nós tenhamos a coragem de nos amar, sem conflito, sem culpa, novos, saídos da forma, porque o que nós fizemos apresenta as consequências, e nos renovarmos em Cristo vivo, dizendo: ó meu Deus, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pelos olhos meus, que me permitem ver o céu, a terra e o mar, acompanhar a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil, e acompanhar a terra vestida de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão, eu quero rogar pelos que estão na escuridão, os cegos, na multidão, que tropeçam na solidão, e dizer que depois desta vida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no terreiro, a melodia do vento dos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem o mundo inteiro e os olhos do inteiro.
pela minha faculdade de ouvir a música dos imortais, que se escuta uma vez e não se esquece jamais, a voz do boiadeiro e a melodia que desce do morro na praça a cantar. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois dessa dor do teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, que ama, que canta, que alfabetiza, que ensina, que legisla, que trauteia uma canção. Pela voz, que o teu nome profere com dúlcida emoção. Mas diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na experiência nova também cantarão. Obrigado pela minha mão que ama, mão de ternura, que liberta da amargura, mãos que apertam mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, dores das vidas, pelas mãos de sinfonias, mãos de psicografias, mãos de poesias, pelas mãos de cirurgias, mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso bailar, mas diante do meu corpo perfeito, eu quero rogar por aqueles que são aleijados, deformados, amputados, marcados, paralisados e não podem andar. Ademais, pela experiência de amor, pelo meu lar, não importa se é um palácio, uma tapera, uma favela, um ninho, um gramado de dor, um bangalô, uma casa do caminho, seja o que for, mas onde exista a presença do amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão, de amigo, que nos dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Pelo menos a presença de um gato ou de um cão. Mas se eu não tiver ninguém para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para acostumar, se a nada eu possuir, eu te quero pedir, deixa-me dizer, obrigado, Senhor, porque eu nasci, graças, Senhor, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela Sua atenção, graças, senhores, muito obrigado.